Em junho de 2013, o silêncio de uma tarde comum em Colombo, Paraná, foi brutalmente rompido. Uma adolescente de apenas 14 anos, Tainá Adriane da Silva, saiu de casa para ir ao colégio, como fazia diariamente, e nunca mais voltou. A simplicidade da rotina de uma menina alegre, sonhadora e cheia de vida moradora da região metropolitana de Curitiba desfez-se em uma tragédia que, uma década depois, ainda assombra a memória coletiva e ecoa em uma pergunta sem resposta. Quem matou Tainá Adriane da Silva? A desaparição imediata de Tainá lançou a família em um abismo de angústia. Horas se arrastaram, transformando a preocupação inicial em um desespero avassalador quando a noite chegou e a filha não retornou. Ligaram, procuraram vizinhos, percorreram cada rua conhecida, mas o vazio persistia. Os dias seguintes foram um tormento de buscas intensas, com voluntários, vizinhos e autoridades unindo forças em uma corrida contra o tempo. O ápice da dor, contudo, chegou em 27 de junho. O corpo de Tainá foi encontrado em um terreno baldio, nas proximidades de um parque de diversões recém-instalado na cidade. Os sinais de violência eram inegáveis, e o choque tomou conta de Colombo, do Paraná e do país. Uma jovem, em plena florescência da adolescência, havia sido brutalmente assassinada. As perguntas se multiplicavam. Por quê? E por quem? A polícia, impulsionada pela comoção pública e pela urgência do caso, agiu com celeridade. Em um primeiro momento, a investigação parecia avançar. 4 homens que trabalhavam no parque de diversões foram detidos. O alívio momentâneo da comunidade foi, no entanto, seguido por um ceticismo crescente. Os suspeitos confessaram o crime, mas as circunstâncias das confissões eram no mínimo controversas. Relatos indicavam que os depoimentos foram obtidos após horas de interrogatório exaustivo, levantando sérias suspeitas de pressão e até mesmo agressão para que assumissem uma culpa que, em breve, se provaria inexistente. A reviravolta foi devastadora. Exames de DNA cruciais, realizados no corpo da vítima, não correspondiam aos dos acusados. As confissões, obtidas sob forte questionamento, foram sumariamente descartadas como inválidas. Um a um, todos os suspeitos foram libertados. A comunidade, que havia respirado um breve suspiro de alívio, mergulhou novamente no medo e na incerteza, agora amplificados pela frustração de um falso desfecho. Se não foram eles, então a pergunta persistia, ainda mais assustadora: quem foi o verdadeiro assassino? A pressão da mídia, tanto local quanto nacional, intensificou-se. A Gazeta do Povo, um dos periódicos mais influentes do Paraná, expôs as falhas gritantes na condução inicial do caso, revelando um cenário de negligência e imperícia que chocou a opinião pública. A cena do crime, vital para qualquer investigação, não havia sido isolada corretamente. A coleta de provas foi feita de maneira apressada, comprometendo a integridade de evidências cruciais. Relatórios policiais apresentavam contradições evidentes. Testemunhas alteraram seus depoimentos repetidamente e, o mais alarmante, evidências importantes simplesmente desapareceram. O caso, que já era uma tragédia de proporções imensuráveis, transformou-se em um escândalo vergonhoso, com a credibilidade das autoridades sendo seriamente questionada. A sensação de que a justiça estava sendo falha, ou pior, manipulada, crescia a cada nova revelação. Com a libertação dos primeiros suspeitos e a ausência de novas pistas concretas ou culpados identificados, o vácuo de informações foi preenchido por uma enxurrada de teorias e rumores. Alguns especulavam sobre um crime passional, motivado por paixões ou desavenças pessoais. Outros apontavam para a possibilidade de vingança, um acerto de contas sombrio. Uma das linhas mais perturbadoras e persistentes sugeria a participação de pessoas influentes da cidade, indivíduos protegidos por conexões políticas ou policiais que garantiam sua impunidade. O rumor mais sombrio, e que se mantém vivo até hoje, insinuava que a pessoa verdadeiramente responsável pela morte de Tainá jamais foi sequer investigada.
Seria por falta de evidências substanciais? Por um erro crasso na condução do inquérito? Ou, a hipótese mais dolorosa, por uma proteção deliberada de figuras poderosas? A sensação de impunidade tornou-se uma chaga aberta na comunidade. Enquanto a polícia reiterava que o caso permanecia sob investigação, a esperança dos moradores de Colombo definhava a cada ano que passava. O silêncio das autoridades tornava-se cada vez mais pesado, um fardo que a população carregava em suas rotinas. Apesar de todas as adversidades e do tempo que se escoou, a família de Tainá nunca se dobrou ao esquecimento. Eles se mantêm firmes na cobrança por justiça, uma luta incansável para preservar a memória da filha. Em cada entrevista concedida, em cada homenagem prestada, a mesma pergunta ecoa, uma ferida que se recusa a cicatrizar. Por que ninguém foi responsabilizado? A resiliência da família é um testemunho da força do amor e da dor que a impunidade pode gerar. O brutal assassinato de Tainá Adriane da Silva marcou Colombo de uma forma indelével, transformando a rotina da cidade em um antes e um depois daquele inverno de 2013. As ruas, antes percebidas como seguras e familiares, nunca mais foram as mesmas. Um medo palpável se instalou como uma sombra sobre a comunidade. Pais passaram a acompanhar os filhos até a escola. Locais outrora tranquilos se tornaram áreas a serem evitadas, especialmente após o anoitecer. A ideia de que o assassino poderia estar solto circulando entre eles era um pensamento perturbador que assombrava a mente de todos. Em meio à dor e à revolta, protestos clamando por justiça eclodiram. Cartazes com a foto de Tainá foram espalhados por toda a cidade, um lembrete constante da tragédia. Velas foram acesas em praças, em vigílias que demonstravam a solidariedade e a exigência por respostas. No entanto, o silêncio das autoridades era ensurdecedor. Nenhum novo nome surgia, nenhuma nova pista era divulgada. Aos poucos, a repercussão do caso foi diminuindo na mídia, perdendo espaço para outras notícias. Mas para aqueles que viveram a dor de perto, para a família e a comunidade de Colombo, o caso Tainá jamais desapareceu da memória. É uma ferida que permanece aberta, um lembro da justiça que ainda não chegou. Mais de 10 anos se passaram desde aquele dia fatídico, e o caso Tainá Adriane da Silva permanece como um dos mistérios mais angustiantes e dolorosos do Paraná. Nenhum julgamento foi realizado. Nenhum culpado foi oficialmente apontado. Nenhuma resposta conclusiva foi dada. A impunidade paira como um véu sobre a verdade. No entanto, para muitos, a esperança de que a verdade ainda possa emergir não se extinguiu. Talvez a resposta esteja oculta em algum relatório esquecido, arquivado empoeirado. Talvez repouse na lembrança de alguém que, por medo ou por algum motivo inexplicável, nunca ousou falar. Acreditamos que a justiça pode estar adormecida, mas de forma alguma, morta. Ela aguarda silenciosamente o momento de ser despertada. E você, que acompanha esta história, já ouviu alguma teoria, alguma especulação sobre esse caso que ainda não encontra solução? Você acredita que a verdade sobre o que aconteceu com Tainá um dia virá à tona? Deixe sua opinião, suas reflexões e suas teorias nos comentários. Sua voz é fundamental para manter viva a busca por justiça. Inscreva-se no Mistério Paraná e compartilhe este vídeo com todos aqueles que, assim como nós, anseiam por respostas. Juntos, podemos dar voz às histórias que não podem e não devem ser esquecidas.